de informações, de treinamento para que possamos caminhar durante a semana. Então, seja bem-vindo, Padre Eduardo. Está com você a bola. Obrigado. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Vamos começar com uma oração. Oração pela nossa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. E inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, bem-vindos a todos a este retiro, tempo da criação. E neste retiro, que está inspirado na mística inaciana, nós temos dois movimentos. O primeiro movimento é esse percurso interno, com a ajuda do método dos exercícios, com o material que vamos oferecendo, também a partir do tema proposto para a oração, vamos fazer esse deslocamento interno, né, tendo acesso às dimensões mais profundas. Toda a questão ecológica começa por uma ecologia interna, né? O processo que nós estamos vivenciando de destruição e de violência nada mais é do que uma expressão de uma violência interna. O ser humano pós-moderno carrega no seu coração muito ódio, muita intolerância, muita violência, e depois ele expressa isso na destruição da casa comum. Então é preciso primeiro retornar ao nosso mundo interior e, com a ajuda da graça, estabelecer um cosmos, uma harmonia interna. Essa harmonia, esse cosmos interno, depois se expressa, se manifesta numa nova sensibilidade na relação com as pessoas e na relação com as criaturas. Então, por isso que os exercícios espirituais que vão inspirar o nosso percurso nos propõem fazer esse primeiro movimento, sobretudo através dos tempos de oração, para ter acesso às dimensões mais profundas, verificar o que é que está contaminado, talvez nossos sentimentos, nossos afetos, nossas ideias, iluminar a nossa própria interioridade, estabelecer então este equilíbrio interior, para depois então vivermos um segundo movimento, que os exercícios espirituais nos projetam para um compromisso com a realidade, né? Nos capacitam para sermos presenças inspiradoras, diferenciadas na nossa realidade, no nosso próprio cotidiano. Então, são esses dois movimentos que vamos vivenciar ao longo deste retiro, o tempo da criação. As indicações que eu vou apresentar são uma ajuda para fazer este percurso interno, né? E vou também, ao longo do retiro, trazer alguns modos de orar, algumas dicas inacianas para facilitar este percurso interno. Esse retiro começa nos situando também no horizonte do chamado princípio e fundamento dos exercícios espirituais. E os exercícios espirituais, eles visam, em primeiro lugar, despertar na pessoa profundos sentimentos.
E quais são esses sentimentos que já percebemos no princípio e fundamento e que depois vão sendo aprofundados, iluminados ao longo do percurso dos exercícios? O primeiro deles é o da gratidão. Então, quem vive uma gratidão interna, quem reconhece todos os dons, o dom da sua vida, os dons da natureza, os dons das pessoas, sente no seu coração uma profunda gratidão e por isso sempre quer corresponder. Então, a gratidão começa já no princípio e fundamento e vai desembocar lá na contemplação para alcançar amor, que é assim a apoteose da gratidão. E a gratidão é esse sentimento muito nobre e que muitas vezes fica atrofiado. É preciso, então, reativá-lo, né? Porque depois essa gratidão, que é esse sentimento tão intenso, tão forte, ele vai se expandindo, vai se manifestando na nossa relação com as pessoas e com as criaturas. Outro sentimento que vai sendo despertado e que é decisivo nesse nosso compromisso com o cuidado da casa comum é o da compaixão. Experimentar Deus como fonte da compaixão. Ele é compaixão. E essa compaixão também está presente no nosso próprio interior. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados os compassivos. E essa compaixão também precisa ser alimentada porque é ela que vai dar sabor e calor à nossa ação em favor da criação. Trabalhar em favor da criação ou do cuidado da casa comum sem gratidão, sem compaixão, torna-se um trabalho, talvez uma ação meio fria, burocrática. Então é preciso alimentar esses sentimentos para que então a nossa presença, a nossa atuação tenha assim um calor humano, né? Outro outro sentimento que também é despertado pelo princípio e fundamento é o que nós chamamos de assombro, de encantamento, né? Ou de admiração. O ponto de partida de toda a espiritualidade é o encantamento, é o assombro, é a admiração, é a vibração. A espiritualidade não se reduz a atos devocionais, algumas práticas devocionais. A espiritualidade é a vida sendo movida e inspirada pelo próprio Espírito Santo, a vida toda, o trabalho, as relações, a oração, a convivência. Então, esta vida que é inspirada, ela se expressa também como assombro, como admiração, diante da diversidade da vida, diante da grandeza da criação, diante da grandeza da graça de Deus, diante da história. E isso, então, também desperta esse encantamento, essa vibração, né? Então, são sentimentos internos que vão sendo ativados e eles depois vão se expressando, se manifestando nas relações, nas atitudes, nos atos, nas opções de cada pessoa. Então, os exercícios espirituais procuram, em primeiro lugar, despertar estes sentimentos. Quando esses sentimentos afloram, então o percurso vai acontecendo naturalmente. E aí, então, o segundo movimento, que é a saída de si e o compromisso com a realidade, vai ter uma carga afetiva. Ou seja, mesmo que a pessoa encontre resistências, dificuldades, mas ela tem algo interno que a move em favor da vida. Então, primeiro é preciso reordenar a vida interior, uma expressão inaciana, colocar a ordem, né, nesse mundo interior, abrindo espaço para que das profundezas do nosso ser possam brotar esses sentimentos tão nobres. Porque Deus sempre se comunica através dos sentimentos mais elevados. É a linguagem de Deus, né? Raramente Deus usa palavras. Deus fala, Deus se comunica conosco, sobretudo através desses sentimentos nobres, elevados, sentimentos oblativos, como eu citei, né? A gratidão, compaixão, admiração, assombro, encantamento, né? Então, é isso que nos sensibiliza também a viver uma dimensão contemplativa. Na expressão de Santo Inácio, né, significa ver Deus em tudo e tudo em Deus. Contemplar Deus em todas as coisas em Deus. Então, quem ativa e desperta esses sentimentos de gratidão, de compaixão, de encantamento, de admiração, passa a ter sentidos, os seus sentidos se tornam mais oblativos. A visão, a audição e a sensibilidade. Então, a pessoa começa também
a ser mais contemplativa, ou seja, toda a criação, todo o universo é um grande templo onde Deus habita e onde Deus trabalha sempre. Então a pessoa entra em sintonia com esta ação, com esse trabalho de Deus. E por isso ela se torna contemplativa, ou seja, mergulhada na realidade, no seu contexto cotidiano, ela vai sentindo e percebendo essa presença divina em tudo e em tudo. No texto que eu encaminhei para vocês, exercícios espirituais, experiência que alimenta, que desperta e alimenta, né, uma esperança, ecológica, né? É o tema que vai atravessar o nosso retiro. Também lembrando que no próximo ano, né, o Papa Francisco convocou um jubileu ordinário, né, e que também tem como tema, como lema, a esperança não decepciona, né? E essa esperança, de fato, como um atributo, é um atributo humano essencial, né? E que, ao mesmo tempo, humaniza o ser humano. Todo ser humano, na sua essência, ele carrega essa esperança, né? Mesmo que a situação, né, esteja muito complicada, muito difícil, né, mas esse atributo deve ser sempre despertado, porque essa esperança que vai também ativando uma criatividade, mobilizando os recursos internos, abrindo um horizonte de sentido, ativando um espírito de busca, né? Então, e esta esperança, ela está profundamente vinculada, né? Então, à justiça, à bondade, à paz, né? No fundo, é esse processo de humanização que todos nós aspiramos. Então, a esperança é aquela que vai dar calor, né? E que vai movimentar a pessoa para não cair num desânimo diante de uma realidade tão adversa, né? E é interessante que, então, na convocação que o Papa Francisco faz para o próximo ano, ele não fica só na denúncia, né? Quer dizer, a esperança não só denuncia, mas a esperança é capaz de perceber já os germes, né, de vida, de iniciativas, de criatividade que estão acontecendo, já estão acontecendo, em todas as instâncias. Só que isso não faz barulho, né? É a desgraça, a destruição que faz barulho e que sai na publicidade, né? Então a esperança, ela denuncia, sim, mas também ela já anuncia e ela aponta, desperta para todos os sinais de vida que estão acontecendo, né? Existem muitos grupos, muitos movimentos, muitas pessoas preocupadas com a realidade, com esse contexto da destruição. Então, o percurso aqui dos exercícios, né, nesse tempo do retiro, é para despertar, então, uma atitude oracional, ou seja, para nos sensibilizar, né, diante do grito da criação, em primeiro lugar. Então, a esperança, ela não é surda, ela escuta o grito de toda a criação, mas a esperança também percebe e desvela, né, os sinais que já estão aflorando, e por isso a esperança move a pessoa a se comprometer mais ainda, né, para transformar esta realidade. Porque todos nós somos responsáveis, né, por esta crise geral, crise ecológica, né? E por isso também todos nós também devemos buscar, e numa ajuda mútua, buscar as melhores mediações para preservar, né, esta casa comum para que seja a casa de todos, né? Também podemos lembrar aqui que o tema da campanha da fraternidade do ano que vem é fraternidade e ecologia integral, né? A ecologia nas suas diferentes dimensões, né? Então, não é só o cuidado, né, ou preservar algum elemento da natureza. Não, a ecologia integral abarca tudo, né? Todas as relações, né? E, de maneira especial, um cuidado com o próprio ser humano, né? Muitas vezes nós percebemos que há uma preocupação com algumas criaturas, com plantas e com alguns animais, mas se esquece o mais importante, que é o ser humano. Então, o cuidado, né, especial com aqueles que são vítimas, né? Aqueles que estão à margem, os sofredores da história. Então, a ecologia integral, ela mobiliza, né, e desperta e nos faz entrar em sintonia com todas as dimensões da vida, né? Então,
Essa é a atitude de esperança que deve alimentar e despertar em nós também um compromisso, né? No texto, então, realça a importância do método dos exercícios espirituais como uma ajuda, né? Os exercícios trazem elementos, né? eh, ajudas para aprofundar nessa questão, mas, sobretudo, porque os exercícios oferecem uma mediação privilegiada para estabelecer uma ecologia interna, né? A primeira coisa é aí, estabelecer uma ecologia interna. Carregamos muitas divisões, muitos conflitos internos, muitas feridas, muitos traumas. É preciso primeiro criar esta harmonia, esta ecologia interna. E a partir disso é que brota, então, um cuidado, uma reverência, um respeito para com todas as expressões de vida. Então, os exercícios espirituais começam nos situando diante do horizonte da criação, né, como um ato divino contínuo, né? Deus é criação permanentemente. Não é que ele criou simplesmente. Criou, está criando e criará sempre. É da essência de Deus. Deus é criação permanentemente. Então, a criação é um ato contínuo. Deus cria e faz da criação o seu templo, a sua morada. Ele habita em tudo e em todos. Por isso que a dimensão contemplativa significa isso: ver e sentir essa presença divina em tudo e em todos. Tudo é sagrado, tudo é habitado por essa presença. Então, não se pode destruir, não se pode violentar nenhuma criatura, porque ela é templo, é morada do Criador. Então, é este ato divino que é contínuo. E nós, seres humanos, fomos chamados a entrar nesse fluxo do ato contínuo, ou seja, colaborando, trabalhar junto com Deus no cuidado da casa comum. E esta foi a primeira vocação, a primeira missão que o ser humano recebeu lá no Gênesis, é a de sermos jardineiros, de guardar e cuidar da criação. Então Deus confia no ser humano, confia na inteligência, nas capacidades, para que esse ser humano possa ser um colaborador, trabalhando para que toda a criação se encaminhe para a sua plenitude. Tudo procede das entranhas trinitárias, Deus habita em tudo e em todos, e toda a criação se encaminha para o coração da Trindade, né? Então, esta é a esperança cristã que nos sustenta, que nos alimenta. Vou buscar o fone. Então, nós encontramos muitas pessoas, né, que muitas vezes não têm nenhuma expressão de fé, mas têm uma sensibilidade com o cuidado, com a ecologia. Mas nós temos algo a mais, né? A nossa fé nos ajuda a professar que Deus não está fora da criação, ele habita a criação, toda a criação é sagrada, né? E por isso se trata então de deixar-se provocar e inspirar por essa presença divina. E é essa presença que também desperta o melhor, Deus que se comunica através da criação, das criaturas, e de maneira especial faz do nosso ser a sua morada e, através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos mais nobres, ele também vai revelando a sua comunicação. Então, os exercícios espirituais começam com a chamada grande consideração, que é um modo de orar, né? Assim como temos a meditação, a contemplação, a consideração é um modo de orar do início dos exercícios e que esse modo de orar vai perpassando todo o percurso dos exercícios. O que é consideração? A etimologia da palavra, né, vem de sidus, sideres, que significa sideral, horizonte, firmamento. Então, o princípio fundamento já nos situa nesse grande horizonte, instigante, inspirador, horizonte da graça, providente de Deus. Deus é o cuidador, ele é providente. Então, nós estamos diante da grandeza, da bondade, da misericórdia de Deus. Depois também nós nos situamos diante da grandeza da própria criação, né? Então, esta vastidão do universo, né? Há uma frase de Santo Inácio na sua autobiografia que ele diz assim, que ele
sentia uma grande consolação quando à noite ele contemplava os céus e as estrelas. E isso por muito tempo. E com isso ele sentia em si um grande desejo de servir a Deus. Então, esta é a consideração. É um estar, é um êxtase, é um estar diante da vastidão da criação, da vastidão da vida, da diversidade da vida. É um estar aí simplesmente, né? E não só estar diante desse universo, da grandeza da criação, mas ao mesmo tempo perceber que todo esse universo está dentro de cada um de nós. Nós carregamos um mundo dentro de nós, multidões nos habitam, porque nós viemos do mesmo chão, viemos da mesma argila. Nós carregamos os mesmos elementos físicos, químicos no nosso corpo, no nosso sangue. Então há uma irmandade universal, irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmã Água, há uma irmandade, há uma interdependência, tudo está conectado, interligado. Então o ser humano não está acima, não está abaixo, está em profunda conexão, profunda comunhão com todas as expressões de vida. Se antigamente, né, o ser humano, né, tempos atrás, se preocupava muito em pensar sobre a Terra, pensar sobre o universo, né? Então, a prevalência do pensamento, agora prevalece muito mais um sentir-se terra, né? Nós somos terra que sente, que ama, que canta, que louva, né? O sentir-se terra. Nós não estamos acima, porque nós carregamos toda a terra, todos os animais, as plantas, os elementos físicos e químicos da natureza estão presentes no nosso ser, no nosso corpo. Então, por isso que ah, todas as expressões de vida estão interconectadas e uma depende da outra, uma ajuda a outra. Se quebra, se corta um desses vínculos, aí estabelece-se uma desarmonia. Então, o Espírito, a Ruá de Deus, no início da criação, estabeleceu o cosmos no meio do caos. É a primeira frase da Bíblia, né? No início existiu o caos e o Espírito pairava, a Ruá de Deus pairava e foi estabelecendo o cosmos, essa harmonia, a diversidade de vida. Esse mesmo Espírito que move a história, esse mesmo Espírito que move também a nossa vida, que nos faz criativos, inspiradores, né? Então, quem se situa diante desse universo através da consideração, sente naturalmente brotar dentro de si o louvor, a reverência e o serviço. São três expressões que nós encontramos no princípio e fundamento. Então, o louvor que brota diante da grandeza, é este assombro, este encantamento. Então, é próprio do ser humano. Ele também ele empresta a sua voz para que toda a criação se expresse também através desse louvor. Quando o ser humano está louvando, toda a natureza, toda a criação também está louvando o próprio Criador, porque está em comunhão com tudo e com todos. A reverência significa esse reconhecimento da grandeza, da dignidade de cada criatura, porque tudo procede de Deus, então tudo é sagrado, tudo é habitado pelo sagrado. Então, essa reverência significa respeito, acatamento. Primeiro é a reverência na relação com o próprio Deus, reconhecer-se criatura e Deus como fonte de todos os dons. A reverência depois na relação com as pessoas. O outro também é sagrado, o outro é morada da Trindade, então merece respeito, né? Cuidado. A reverência também na relação com as criaturas, ou seja, porque a criação toda ela é morada de Deus, então essa reverência, esse respeito, esse cuidado, né? E essa reverência para consigo mesmo, né? Cada um de nós é um ser único, original. Nós, cada ser humano procede, né, de Deus, né? Nós não fomos jogados nesse mundo sem mais nem menos, né? Então alguém, né, pensou, sentiu, desejou que nós existíssemos, estamos nesse mundo, né? Então, como essa consideração, ela vai alargando, ampliando os nossos sentidos, né? Então, podemos dizer assim, sentidos mais oblativos, mais oceânicos, né? Nós estamos cada vez mais com os sentidos atrofiados, né? Toda tecnologia, que é um bem, né, acaba muitas vezes atrofiando,
porque nós nos habituamos às telas frias. Estamos perdendo a capacidade da admiração, de olhar horizontes, de olhar a vastidão da criação. Ficamos muito focados, presos, né, a telas. Então, isso também, quando o olhar fica atrofiado, o coração também se atrofia, os sentimentos se atrofiam, a mente se atrofia. Esse é um drama. É uma mediação, mas que pode muitas vezes também atrofiar o ser humano. Então, precisamos reaprender a olhar, a escutar, a observar, a sentir. Então, o princípio e fundamento dos exercícios, através desse modo de orar, da consideração, vai mobilizando todas as nossas dimensões, os nossos sentidos corporais, a nossa imaginação, os nossos afetos profundos, a nossa vontade, a nossa memória, o nosso querer profundo, tudo é mobilizado, porque estamos diante desta vastidão, né, da grandeza, da graça, da criação e da vida. Então, isso suscita na pessoa, desperta na pessoa uma profunda gratidão. Por isso que eu falava antes, né, a importância quer dizer, desse sentimento quando ele é ativado, assim como também a compaixão, o assombro, né? Então, no fundo, em cada um de nós, né, Não, pode subir, ficar lá na creche, não tem todo o importância. Minha universo está Cecília vai direto fluindo, para lá, ela nunca que vai está na creche dela. está a caminho. Então, nesse modo de orar, né, nós recolhemos esta atitude que é tão oblativa e, ao mesmo tempo, desperta em nós uma atitude contemplativa, né? Ou seja, perceber que tudo é templo, tudo está em profunda comunhão. No texto, eu então realço isso, né, como os exercícios espirituais, de maneira especial, com princípio e fundamento, quer dizer, despertam essa contemplação e também nos mobilizam a uma presença inspiradora e diferenciada na nossa própria realidade, né? Então, o texto descreve um pouco essa irmandade universal por onde flui também a ruá de Deus. A mesma ruá que estava no início, como a criação é um ato contínuo, essa ruá, que é o espírito feminino de Deus, continua gerando vida, né? Então, se trata de entrar nesse mesmo fluxo da ruá para sermos colaboradores da vida. Eu indiquei ali para cada dia textos bíblicos, né? A minha sugestão sempre à noite, antes de dormir, né, preparar-se, primeiro fazer o exame do dia, dando graças pelo dia, pelo dom que recebeu. Sempre é isso, né? Depois preparar-se e mobilizar-se para acolher o novo dom que virá amanhã. É o novo dia, o novo dom, né? Então, para cada dia, antes de dormir, leia esse texto bíblico. E depois, no dia seguinte, você busca encontrar um momento, né, para fazer essa consideração, essa oração de consideração. Se alguém tiver num ambiente favorável, assim, de natureza, de paisagem, isso ajuda, né? Para, para estar, para olhar, né? Aqui não se trata tanto de ficar pensando sobre, né? É muito mais abrir os sentidos para que também a natureza, a criação, vá tendo acesso. Então, escutar os sons da natureza, olhar a diversidade de vida, sentir-se parte, sentir-se integrado na natureza, você não está acima, né? Expressar uma profunda gratidão diante da própria natureza, né? O sol que todo dia nos aquece, a terra que produz os alimentos, os animais, enfim, alimentar essa profunda gratidão, que esta é a casa comum, né? Que foi confiada ao ser humano, onde todas as pessoas também deveriam encontrar o seu lugar. E aí, então, para cada dia dessa semana, indiquei um texto bíblico, começando talvez por Gênesis 9, 8 a 17, que é a Arca de Noé, né? Que é interessante essa imagem dessa Arca de Noé, porque aí, ali dentro todos os animais estão presentes. Então, também nós somos uma Arca de Noé. Nós carregamos todos os elementos, todos os animais. Então, se trata de uma pacificação interna nessa arca, né? Para que ela possa fluir naturalmente, né? Então, quais são os animais que eu carrego, né? Os elementos da natureza que estão presentes no meu ser. Depois, o texto seguinte, Jeremias 31, 1 a 17, né? O profeta revela essa fidelidade de Deus, que apesar da destruição do ser humano, lá naquele tempo, né?
Deus sempre restaura e recria, né, a natureza, a criação. Deus sempre restaura e recria. É uma presença sempre providente. Deus sempre é criativo, né? Então, por isso que é um ato contínuo. Está sempre criando e recriando, né? No texto do Eclesiástico 17, 1 a 12, né? Ali fala então do ser humano que foi criado a partir da argila, e esse ser humano que recebe um coração para pensar, né? Para a mentalidade bíblica, o ser humano pensa com o coração. Então ele descreve um pouco ali, é também um poema, né? Um poema da criação do ser humano. Ele recebe uma casa, toda a criação, e recebe essa nobre missão para prolongar a ação do Criador. E esse ser humano que vem da argila, e é uma argila que carrega o sopro, né? Então, com a argila, ele está enraizado na criação, na natureza. Com o sopro, está enraizado em Deus. O ser humano está enraizado em duas direções. Ele tem raízes no chão, na terra, que daí ele que recebe os alimentos, né? Está enraizado na ruá, no Espírito de Deus. Daí também ele recebe, né, o fluxo dos dons, dos atributos divinos, da graça divina. Outro texto, Mateus 6, 25 a 34, né, fala dessa atitude contemplativa de Jesus. Ele também nos ensina a olhar. É preciso reaprender a olhar, a escutar as aves do céu, né, as plantas, para poder perceber essa presença providente. O Pai cuida de tudo e de todos, muito mais de cada um de nós, né? Então, a atitude contemplativa que Jesus desperta. O livro, o outro texto, Daniel 3, 51 a 90, é um grande hino, é um cântico de louvor, de dizer bem. Bendize, ó minha alma, bendize, né, a terra, bendize os céus, bendizei ao Senhor, criaturas todas, bendizei ao Senhor, bendizei, bendizei. É dizer bem. Então, entrar também nesse movimento do dizer bem, né? Você pode colocar outras coisas que você queira dizer bem, né? Então, diante do Criador, a atitude do ser humano é a de bem dizer, né? E também o último texto, Isaías 49, 8 a 26, ali também aparece o sonho do profeta, uma nova criação, novos céus, nova terra, é, as águas que vão atravessar os desertos, que vão levar vida. Enfim, sempre é isso, né? Historicamente, né, nos relatos bíblicos, encontramos sempre esse sonho, né, que no fundo faz referência àquilo que já existia no início, no começo, na criação. Faz parte também do sonho de Deus, mas que muitas vezes esse sonho é interrompido, né? Então, com esses textos, para cada dia, à noite, você leia um desses textos bíblicos, e durante o dia você vai pensando, ou se conseguir encontrar um tempo maior para uma quietude interna, para uma escuta. Então, essa semana vai ser uma semana para se fazer presente diante da grandeza da criação. Então, é um modo de orar, da consideração, né, que mobiliza e que ativa e desperta os sentidos, né? Então, ali, né, na oração, né, mobilizar os seus sentidos para ver, ouvir, tocar, sentir e saborear a beleza da nossa terra. Depois, há todo um universo inteiro dentro de cada um de nós que precisa ser também cuidado, descoberto e cuidado, né? Então, caminhar pelos cenários do próprio interior. A própria natureza, o encontro com a natureza, nos capacita também para um percurso interno, né? Da natureza para o mundo interior, do mundo interior para o mundo exterior. Esse é um movimento permanente, né? E depois também na linha da esperança, né? Que esperança você carrega no coração frente aos desafios, né? E do cuidado da casa comum. E que gestos concretos você já pode ir realizando, né? No ambiente familiar, comunitário, né? Para cuidar e guardar a natureza. Então, são propostas para esta semana, né? Então, fica ali, né? Fica aí para vocês essa indicação, pontos para a oração, sugestão, né, para iniciar este percurso, tendo como horizonte o princípio e fundamento,
né? Despertando esses sentimentos mais nobres, para depois prolongarmos, né, no percurso dos exercícios, nas semanas seguintes, buscando sempre essa inspiração, né, nos exercícios e depois, sobretudo, na palavra revelada, né? Porque também ali há toda uma ecologia bíblica que é preciso assimilar, né, e buscar inspiração para viver também essa ecologia integral, né, na relação com a natureza, na relação com as pessoas, na relação consigo mesmo. Então, desejo a todos vocês uma semana, né, inspirada de oração, de preparação, né? É mais uma preparação desse retiro, tempo da criação. E aí, na próxima semana, próxima quinta-feira, então, vou dar novos pontos, né, nova matéria de oração para a semana seguinte, e assim vamos fazendo o nosso percurso ao longo deste mês. Então, um abraço a todos vocês, né, e que Deus os acompanhe. Então, até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima encontro, Padre Eduardo.